Olá, meus queridos, que a paz do Senhor seja com cada vida, com cada um de vocês neste momento. Nós vamos ter um tempo de meditação aqui na Palavra de Deus. Eu creio que o Senhor Ele tem falado aos nossos corações. Se você estiver melhor dizendo, permitindo que o Espírito de Deus ministre no seu coração, eu tenho certeza que Ele vai falar profundamente a você. E aquilo que nós temos para hoje, aqui para ministrar nesse momento, está baseado no livro do profeta Daniel. Daniel é um texto, um livro que tem muitas histórias marcantes. Desde pequeno que nós ouvimos a história de Daniel na cova dos leões. É bem comum para as crianças ouvir essas histórias. Daniel na cova dos leões. Só que nós sabemos que a história dele, a própria história de Daniel, ele não se prende apenas àquele momento que ele está na cova dos leões. Quem foi Daniel? Algumas coisas, eu não vou me apegar apenas a um momento do livro, mas algumas partes aqui. E nós vamos usar esse texto de Daniel para pensar com você sobre um tema que é: a crise revela o caráter. Nós vivemos, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esta ministração, mas nos dias que nós estamos aqui para este momento aqui de culto e adoração, nós estamos aí passando por esses problemas que o mundo inteiro enfrenta com relação a uma pandemia, muitas incertezas, relatórios de pessoas que morreram e tantos outros problemas que as pessoas enfrentam e que o mundo enfrenta nesses dias. Então, um aglomerado de coisas, problemas financeiros e tantas questões que nós temos que lidar nestes dias. É um tempo de crise, é um tempo de perguntas, é um tempo de questionamentos. Então, esta palavra, eu creio que ela vem para trazer uma certeza para nós, que independente da situação que estejamos vivendo, a melhor opção que nós temos é permanecer na fidelidade ao nosso Deus. Você vai pensar, nós vamos ver aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A Bíblia diz do verso 3 ao verso 5, que o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciências e entendimentos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras ou na literatura dos babilônicos. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do seu manjar, do seu próprio alimento do rei e do vinho que o rei bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, vamos continuar aqui, que no fim deles pudessem estar diante do rei, e entre eles achava-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é sobre as nossas decisões. Uma questão que nós temos que deixar bem certo no nosso coração, irmãos, é que as nossas decisões não podem ser tomadas fora da nossa experiência com Deus. Ou seja, as nossas decisões, elas têm que ter como base a nossa experiência com Deus.
Eu penso em Daniel aqui e os seus companheiros. Talvez nós podemos colocar, olha só, eles não eram pessoas que não tinham nenhuma instrução. O texto que nós lemos diz que o Aspenaz deveria separar da linhagem real, ele deveria separar pessoas que tivessem instrução, conhecimento, para que pudessem durante 3 anos aprender ali as leis, a literatura da Babilônia. Eles iriam aprender sobre a história dos deuses babilônicos e tantas coisas. E então, depois daquele período, eles deveriam servir ao rei. Então, eles não eram qualquer pessoa. Uma coisa também que eu penso é que algumas vezes eu já vi até em alguns desenhos bíblicos, histórias, e colocava Daniel e os seus amigos ali, os 3 juntos com ele, e colocava os outros, digamos assim, os outros garotos, os outros rapazes, como vindo da Babilônia, e Daniel e aqueles outros, e os colegas dele eram judeus, mas não era assim. Todos eram judeus, todos eram de linhagem real, todos tinham conhecimento, todos eram instruídos. Mas a palavra do Senhor nos diz, que quando o rei, ele determinou que eles deveriam comer da mesa do rei, olha só, o verso 8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A Bíblia diz que ele conseguiu graça e misericórdia diante daquele homem, e o texto diz que eles comiam legumes e frutas e bebiam água. Mas a questão é o seguinte: não seria Daniel, assim como aqueles jovens, pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que tinham entendimento da vontade de Deus? Você pode pensar comigo aqui nesses dias, quantas pessoas que muitas vezes saem da casa dos seus pais, jovens, muitas vezes saem das casas dos seus pais e vão para um lugar estudar, e chegando naquele lugar abandonam os princípios, abandonam a verdade do Evangelho, abandonam o conhecimento do Senhor. Quantas pessoas que nesse tempo que nós estamos vivendo, por conta da crise que eu falei no início, começam agora a tomar decisões, que não condizem, decisões que não têm como base a sua experiência com Deus. A verdade é que Daniel, assim como todos aqueles jovens que vieram de Jerusalém, eles tinham conhecimento da lei de Deus, eles conheciam, eles eram, eu não sei se você já leu algo, ou se você já estudou algo sobre o tipo de educação dos judeus, com base em Deuteronômio, no capítulo 5, que diz que o pai de família, ele deveria ensinar sentado na sua casa, falar da lei e tê-la em todos os lugares, na sua língua o tempo todo. Então eles aprendiam a escrever e a ler, eles aprendiam usando a lei, a Torá. Então esses judeus, todos eles que vieram de Jerusalém, eles eram cativos. Gente, olha só, eles não estavam, digamos assim, de quarentena. Eles não foram, apesar de que eram 3 anos, dava para fazer um curso de graduação, mas eles não estavam indo para uma faculdade, eles foram exilados, eles foram tirados das suas famílias, eles foram tirados das suas casas, e foram levados para servir a um rei estranho. Você imagina a situação desses jovens, mas no meio de toda essa situação aqui, o rei, olha só, você imagina um jovem que está numa situação como essa, vamos pensar aqui, e eles agora nem sabem se podia comer ou não. Quantos colegas deles, amigos, talvez conterrâneos, morreram, passaram fome e tantas outras coisas, e agora eles tinham, entre aspas aí, o privilégio de comer da mesa do rei. No entanto, eles assumem no seu coração, eles
eles fazem um propósito diante de Deus, que eles não iriam se contaminar com aquilo que foi servido a eles. Por que que a comida dos babilônicos não era como a comida dos judeus? Vocês sabem que o cardápio, digamos assim, judaico era cheio de restrições. Fica mais forte aí aquela questão com a carne de porco, mas haviam outras coisas que eles também não comiam. Então assim, eles sabiam que se eles comessem da mesa do rei, era dessas coisas que eles iriam comer. E eles eram tão, digamos assim, dedicados à prática da sua comunhão com Deus, que se alguém usasse até mesmo aqueles utensílios para preparar um outro alimento, eles também não aceitariam comer usando, digamos assim, os talheres, que a Bíblia não, eu sei que não eram usados naquela época como nós usamos hoje, mas eles não comiam, nem mesmo nos pratos ou nos lugares onde eram preparados outros tipos de comida. A verdade é que eles teriam, olha só, como desculpa, eles poderiam ter como desculpa que eles estavam exilados, que eles não tinham opção e que eles comeriam daquilo, mas eles resolveram não se contaminar. A questão, queridos, é porque o caráter formado por Deus naqueles jovens determinou as suas escolhas. Aí vem uma grande pergunta para nós: o que tem determinado as nossas escolhas nesses dias? Se o nosso coração ele está condicionado a nós buscarmos a Deus, buscarmos intimidade com o Senhor, viver na prática do seu amor e da verdade do Evangelho, ou se nós teremos a nossa vida condicionada a todas as situações que nós vivemos hoje e outras que poderão vir. A grande questão é que se existe algo que trouxe, que foi como uma prova para a fé de muitas pessoas, foi esse tempo que as igrejas não puderam congregar. Muitas pessoas, eu falei aqui na última vez que nós ministramos, tem a sua vida baseada apenas numa reunião que ele vai no domingo à noite. Mas durante esses dias que as pessoas não podiam congregar, que nós tínhamos aí as nossas lives, nós tínhamos momentos como esse aqui pela internet, é o que nós temos agora. Mas a questão é, quantas pessoas, porque não tinham experiência com Deus, ou porque abandonaram os seus princípios, aquilo que o Espírito de Deus já lhes ensinou, se afastaram de Deus nesse tempo. Porque para nós, muitas vezes, o estar afastado de Deus está relacionado a se afastar da comunhão da igreja. O cara para de ir na igreja e aí muitas vezes aquilo já pode sinalizar que ele está afastado da caminhada com Deus. Só que existem pessoas que chegam a ir para a igreja, mas estão longe do Senhor, são religiosos. A questão é, no meio da crise, Daniel, ele preferiu correr o risco de nem ser aprovado. Imagine aqui como seria a história se depois de um tempo eles não estivessem, digamos assim, com uma boa aparência, poderiam ser rejeitados. Eles estavam quando a gente lê o livro de Daniel, nós vamos perceber que, olha só, qualquer situação que envolvesse a desobediência ao rei, gerava a morte. Então é que, irmãos, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas, tendo como base aquilo que Deus já falou aos nossos corações. O que tem baseado as suas escolhas nesses dias? Uma outra coisa, quando a história se desenvolve aqui, nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 2, que vai falar do sonho, do rei, que é interpretado por Daniel. Aí vem o capítulo 3, em que agora não é mais Daniel, mas os seus companheiros. A questão é, queridos, olha só, num primeiro momento nós temos pessoas que podem nos ajudar a tomar decisões
a fazer escolhas, mas existem momentos que nós teremos que tomar decisões apenas diante de Deus e escolher como é que nós vamos servir ao Senhor. No capítulo 3, eu não sei se você conhece, eu vou ter que passar assim, digamos assim, a história um pouquinho mais por cima por causa do tempo. Mas no capítulo 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro, ele faz uma estátua de ouro e ele ordena que todas as pessoas, quando ouvissem o sinal, eles iam ouvir algum tipo de sinal. O texto diz o som da buzina, o som da trombeta, o som dos tambores. O cara estava na rua e de repente ouvia pam, poronó, poronó, poronó. Aí ele tinha que se ajoelhar onde estava. E como aquela estátua ela era grande, a Bíblia chega a dizer que era de 70 côvados. Eu não fiz essa conta aí, mas 70 côvados vai estar na faixa aí, na cerca de 60 metros, né, quase 60 metros de altura. Uma loucura, uma estátua gigantesca. E então vem a questão o seguinte: onde eles estivessem, quando eles ouvissem o som da música, quando eles ouvissem o som, eles deveriam parar e prestar culto àquela imagem. E a Bíblia diz que agora já não é apenas Daniel, mas os seus companheiros, a quem o rei chamou, e muitas pessoas conhecem eles carinhosamente como Mesaque, Sadraque e Abednego, apesar de serem nomes babilônicos, mas vamos trabalhar com esses nomes. A questão é que eles não se prostraram diante da imagem do rei. E a Bíblia diz, no capítulo 3, no verso 14, que os outros que viram qual foi a reação do Mesaque, Sadraque e Abednego, que eles não, digamos assim, eles não se prostraram diante da imagem, de maneira que eles não se colocaram diante da imagem. Então eles agora, eles também correm o risco de morrer, e o rei os chama. Isso está no capítulo 3, o verso 14. O rei chama aqueles jovens para conversar. Provavelmente eles tinham muito, digamos assim, muito conhecimento, eles deveriam ter muito talento, uma vez que o rei deu para eles essa chance. Então agora o rei chama eles, diz assim: olha, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem os meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei. Agora, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da buzina, e fala de todo tipo de música, e não adorar a estátua que eu levantei, o rei diz: olha, vocês serão lançados na fornalha ardente. Provavelmente, como os babilônicos eram um povo muito aguerrido, essa fornalha deveria ser algo que eles usavam para derreter ferro, bronze, para poder produzir armas. E a Bíblia diz que eles dão uma resposta. Eu gosto muito da resposta que eles dão para o rei. Eles respondem, olha só, eles disseram ao rei, o rei dá uma chance para ele: olha, eu vou fingir que eu não vi. E agora, quando vocês ouvirem o som da música, o som de tudo isso aí, vocês vão ter essa chance que eu estou te dando. Mas aí eles dão uma resposta, e o rei chega a dizer: e eu quero saber qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Mas eles dão essa resposta. Ele diz assim: olha, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos, melhor dizendo, a estátua de ouro que levantaste. Eles chegam para o rei e falam: olha, não precisa nem conversar, não precisa nem dizer nada. Quiser jogar a gente no fogo, joga, porque Deus estiver livrar, nos livre, mas nós não vamos nos prostrar. Você sabe o que isso quer dizer, querido? Nós não podemos condicionar os nossos princípios
às situações que nós vivemos. Nós não podemos condicionar os princípios ensinados pelo Evangelho, os princípios de Deus estabelecidos no nosso coração, à situação que nós estamos vivendo. Porque a situação pode passar, mas os princípios permanecem. A verdade do Evangelho, ela tem que permanecer, independente da situação que estejamos vivendo. A verdade do Evangelho, ela precisa permanecer nas nossas vidas. E nós temos que ter isso em mente. Muitas pessoas condicionam, elas se desculpam daquilo que estão vivendo, tendo como base a situação. Alguém vai lá e diz assim: ah, mas eu não tive escolha. Teve sim. Quantas vezes que na minha lida, assim, nos anos de ministério, indo, digamos assim, falando com pessoas, diante de situações onde as pessoas, sabe, se envolviam em práticas terríveis, sabe, destruição de casamentos, pessoas que se envolviam em todo tipo de sensualidade, prostituição, que se envolviam em todo tipo de situação, como o roubo, quantas questões, vícios e tantas situações. E as pessoas chegam para nós, quantas pessoas chegavam para nós e falavam assim: mas eu não tive escolha. Olha, é como se quando tudo estivesse ali diante dele, não houvesse uma opção de dizer não. Esses jovens, eles não tinham ninguém, Daniel não estava ali. Duas coisas aqui: ou pelo fato de Daniel ser um pouco mais velho do que eles, ou talvez pelo fato de Daniel ser o dono do livro, e a história trata basicamente deles, e então num momento secundário dos seus colegas. Mas a questão é que eles não tinham Daniel ali com eles, e o próprio Daniel teve que tomar decisões estando longe dos seus companheiros, dos seus conterrâneos. Mas eles resolvem, eles determinam no seu coração, eles vão para o rei e dizem: olha, fica certo uma coisa, se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. De outra forma, nós não vamos nos prostrar diante de nenhuma situação. Nós não vamos nos prostrar. E esta é uma verdade que nós temos que viver, irmãos. Nenhuma situação justifica o pecado. Nenhuma situação justifica que você abra mãos dos princípios. Nenhuma situação pode justificar que deixamos de lado a palavra de Deus e a vontade do Senhor para viver algo diferente. Não é o fato de você estar sozinho. Existem pessoas que querem culpar a igreja: ah, mas e agora? E esses dias, como é que faz? Que ninguém pode congregar, pelo menos por enquanto. A gente espera que isso mude, e vai mudar, mas por enquanto está assim. Se fosse baseado naquilo que a pessoa ouve, ou no culto que ele assiste no domingo, agora nem isso ele tem. Mas e se esse tempo passar e vier um outro tempo depois, onde uma situação semelhante acontecer sobre nós? Será que toda circunstância, qualquer adversidade, deve ser tomada como desculpa para abandonarmos aquilo que o Senhor nos ensinou? A verdade do Evangelho de Cristo? Eu acredito que não. Então nós temos que entender, irmãos, que o momento de crise vai revelar o nosso caráter. O momento de crise revela o nosso caráter. Você vê como é interessante. É por isso que a gente não pode tomar decisões de cabeça quente. Como a gente fala, nós não podemos tomar decisões, digamos assim, impensadas, no momento errado. Nós não podemos tomar decisões, digamos assim, quando a gente não sabe como escolher. Nós não podemos tomar decisões se nós estamos assim cansados. É por isso que nós não podemos tomar decisões fora daquilo que a palavra do Senhor nos ensina.
Então vem uma questão aqui, queridos, para a gente encerrar. Nós temos que ser fiéis a Deus, acima de toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo. Aí onde vem o texto de Daniel no capítulo 6. E olha só, muitas coisas vão acontecendo, mas no capítulo 6 agora não é mais Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o próprio Daniel que está sendo colocado à prova. No primeiro momento que eu citei aqui, eles eram, digamos assim, eles tinham que tomar uma decisão se iriam ou não comer do manjar do rei, das comidas do rei. Depois eles foram forçados a de repente se prostrar diante de uma imagem. Mas agora, neste momento, Daniel, ele tem que também tomar uma decisão, porque quando os homens, os colegas, a Bíblia diz que ninguém encontrava nada de errado em Daniel, ele era íntegro, e por causa da sua integridade, ele passou a ser perseguido. E então agora, aqueles, digamos assim, os outros prefeitos, governadores queriam encontrar algo que pudesse condenar Daniel, e a Bíblia diz que eles chegam a dizer: olha, nós não vamos encontrar nada para condenar Daniel, a não ser que seja na lei do seu Deus. De outra forma nós não vamos encontrar nada. E a Bíblia diz que eles vão até o rei, agora já é o rei Dário, e dizem para o rei: olha, rei, o que é possível se fazer? Como é que nós podemos resolver uma questão aqui? Porque o que nós entendemos é que nós queremos é que você sancione uma lei, sancione uma lei, e que proíba qualquer pessoa adorar, fazer algum tipo de oração ou qualquer coisa a qualquer outro Deus que não seja ao Senhor, o Rei. É como se ele estivesse dizendo: olha, o Rei é o nosso Deus nesses dias, e nós não vamos adorar a ninguém, nós não vamos nos prostrar diante de ninguém, somente diante do Rei. Qualquer pessoa que fizesse isso seria lançada na famosa cova dos leões. Mas a Bíblia diz que mesmo diante agora, mais uma vez, da ameaça de morte, agora Daniel, ele toma uma decisão diante do rei. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 6 e no verso 9: por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, como também antes costumava fazer. A questão agora, queridos, assim, diz respeito à prática devocional da vida de Daniel. Ele se prostrava diante de Deus 3 vezes durante o dia, quando ele soube daquilo que tinha sido dito, daquilo que tinha sido, digamos assim, da lei que tinha sido sancionada. Daniel agora, ele continua a sua vida, a sua caminhada de oração e de devoção a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido irmão, é que nós precisamos ser fiéis a Deus acima de toda e qualquer situação. Existe uma coisa que nós temos que entender, é que a crise, qualquer situação, qualquer circunstância que vivermos, não pode mudar os nossos hábitos, não pode mudar a nossa prática de vida devocional diante de Deus. Talvez para algumas pessoas a situação seja até o contrário, elas estão aprendendo o que é ter uma prática devocional agora. Mas esta é a questão: o que Deus ele tem para nós, irmãos? Existem momentos que parece que nós não temos escolha. Parece que era assim com Daniel, né? Parecia que ele não tinha escolha. A única coisa que ele poderia fazer é ser lançado na fornalha, mas ele, na verdade, ele poderia escolher. Era só parar de orar.
Você está entendendo, meu irmão? É só parar de orar que quantas situações que vêm sobre nós. Não precisa orar. Busque uma outra alternativa. Mas nós entendemos que só existe um que pode trazer para nós a resposta. Daniel não mudou a sua vida e a sua comunhão com Deus. Antes ele continuou. Ele continuou adorando o Senhor. Ele continuou buscando a Deus. 3 vezes se ajoelhava e adorava o Senhor. Provavelmente no sacrifício da manhã, no sacrifício ao meio-dia e no sacrifício da tarde, que eram os momentos que os sacerdotes apresentavam adoração no templo. E ele continuou a sua vida de oração ao Senhor, é tanto que foi lançado na cova dos leões. O que seria essa cova dos leões? Muitos estudiosos dizem que seria algum tipo de carceragem, né? E poderia ter alguma abertura lateral e alguma coisa alta, tipo um calabouço, onde eles teriam ali leões que seriam usados, digamos aqui, para sentenciar algum condenado, algum prisioneiro de guerra, ou pessoas que desobedecessem às leis que eram estabelecidas dessa forma. E a Bíblia diz que o rei então lançou Daniel na cova dos leões, não é assim? A Bíblia diz no verso 14 que o rei, quando viu que Daniel não se prostrava diante dele, ficou com o coração penalizado, ao que entende se ele gostava de Daniel. O verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Querido, só existe um que tem poder para nos livrar, é o Senhor. E a Bíblia diz que Daniel passou a noite ali. No outro dia cedo o rei vai até aquele lugar e ele clama, né? Pela manhã, verso 19, se levantou o rei depressa e foi à cova dos leões, e chegando clamou, chamou Daniel em voz triste, falando. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou dos leões? Então Daniel falou: o rei vive para sempre. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E então o rei ficou alegre, e a Bíblia diz que ele mandou então trazer aqueles homens que acusaram Daniel, e eles foram jogados na cova dos leões, e antes que eles chegassem embaixo, os leões já comeram eles. É claro, eu quero dar uma pausa aqui, porque eu me lembrei de uma coisa. Eu não me falei sobre o que aconteceu com Mesaque, Sadraque e Abednego, mas vocês sabem, eles também não foram livres da fornalha, mas eles foram livres dentro da fornalha. Daniel, ele não foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre dentro da cova dos leões. Aí é que vem a questão: quando alguém como Daniel é lançado num lugar como aquele, os leões jejuam, e Daniel saiu dali ileso, sem problemas. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, Apocalipse no capítulo 2 e o verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos entender, irmãos, que ser fiel ou ser infiel, isso não existe, digamos, para nós que temos uma experiência com Deus. Não existe uma outra possibilidade. Não existe uma escolha entre ser fiel e ser infiel. Ou eu caminho com Deus, ou não.
ou estou determinado no meu coração a caminhar com Deus, ou não. Eu só tenho uma escolha, que é caminhar com o Senhor. Você não pode permitir que as situações que nós vivemos todos os dias, que qualquer tentação, qualquer condição, coloque à prova o caráter que Deus gerou em você através de Cristo Jesus. Essa é uma verdade. E aqui, uma coisa interessante, eu não sei se você já observou. A partir do capítulo 6, o livro de Daniel, ele toma um rumo diferente. A partir do capítulo 6, as maiores experiências, as experiências mais profundas com Deus, Daniel começa a ter. É quando começam as visões, é quando ele tem a experiência do seu jejum, é quando o anjo aparece até ele, até o anjo Gabriel, possivelmente, ali aparece diante dele e conversa com ele. É quando Daniel, ele tem as revelações, até mesmo referente às últimas coisas. Todas essas revelações profundas do Senhor vieram por um motivo, porque ele permaneceu íntegro em todas as condições que viveu. Permita, meu irmão, que de repente esse momento de crise, ao invés de revelar o pecado, revele a vida de Deus, a vida que por meio de Jesus foi gerada em você. E é isso que nós vamos orar neste momento, para que sejamos fortalecidos neste entendimento de que nós precisamos estar diante do Senhor em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, oro para que o Teu Espírito Santo nos ensine a caminhar contigo, independente da situação. Que o único caráter que seja revelado nesses dias seja o Teu caráter, a Tua personalidade, a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo, a vontade do Pai em nós nesses dias. Em nome de Jesus, se alguém aqui caiu, se alguém aqui de repente tropeçou, abandonou os princípios, que o Senhor nos dê entendimento e condições de retornar, para que o Teu nome, apenas o Teu nome, seja glorificado. Nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai, engrandecemos o Teu nome, que possamos permanecer íntegros, independente de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer dia, de qualquer circunstância que estejamos vivendo, que a fidelidade do Senhor seja uma certeza em nosso coração, e que se cumpra em nós a Tua palavra que diz: sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que a paz do Senhor, a cura de Jesus, a cura do Pai, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você.